Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né, mais uma sexta-feira, para conversarmos sobre um tema muito importante. Dessa vez, a gente vai conversar sobre inteligência emocional na segurança do trabalho, o diferencial invisível dos profissionais de SST, com a presença ilustre, né, da minha querida amiga e uma ótima profissional de longa data, muito experiente, né, na área da saúde e segurança, Jaqueline Rodrigues. Ela já atuou aqui no Brasil, mas também já atuou fora, né, em Moçambique. Então, ela tem várias, assim, uma experiência muito grande também de várias empresas. Jaque, eu vou deixar você se apresentar e Ok, aí pode iniciar, fique à vontade, tá? ok, Obrigada a todos obrigada, que Daniela. estão aqui nesse momento conosco. Quero dar boa noite a todo mundo, agradecer, né, por estarem aqui conosco, compartilhando desse momento. Quero agradecer Vanessa pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui nesse momento e agradecer a Deus, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu creio que esse momento já estava preparado por ele para que a gente estivesse aqui agora. E a cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja entre nós, fluindo com liberdade, para que esse nosso papo seja bem interessante, agradável e produtivo. Falando um pouquinho de mim, como está escrito ali, né? Eu sou a Jaqueline Rodrigues, ou o meu nome de princesa, Jaqueline Mirna Araújo Rocha Rodrigues, porque eu não quis tirar nem o sobrenome da minha mãe, nem o do meu pai, ainda acrescentei o do marido. Mas quem sou eu? Eu sou Jaqueline, tenho 55 anos, casada, esposa do Paulo, filha amada do Francisco e da Conceição, filha muito amada de Deus, sou cristã. E tenho já aí uma caminhada de 30 anos na segurança do trabalho. Eu escolhi ser engenheira de segurança. Meu pai queria ter um dos três filhos engenheiros, eu sou a mais velha, sobrou para mim. E dentro da faculdade de engenharia, eu descobri que aquilo não era para mim. E no último ano, no 10º período, eu fiz uma disciplina de segurança do trabalho e descobri a minha vocação. Falei, é isso que eu quero ser da vida. E aqui em São Luís, naquela época, 1995, gente, alguns não eram nem nascidos. Eu fui para São Paulo para fazer a pós na Unicamp. E quando eu voltei da Unicamp, em 97, depois de 2 anos do curso, eu fui chamada para trabalhar na Lumar. Entrei num processo seletivo e fui selecionada. Comecei como engenheira júnior. E eu preciso ressaltar que, como engenheira júnior, eu quero honrar aqui uma pessoa que eu não tenho contato há mais de 20 anos, que chama Tatiana Mota Gomes. Se alguém conhecer essa profissional, Tatiana era técnica da Lumar já, funcionária quando eu entrei, e ela pegou na minha mão e me ensinou o beabá de como a Lumar funcionava, como chegar em cada área, como me locomover. E a mesma coisa Daniel Silva fez comigo na Vale. Quando eu cheguei na Vale, Daniel Silva pegou na minha mão, me apresentou o porto, a ferrovia, a pilotagem, as oficinas e tudo. Então, isso é muito importante, porque às vezes você chega como engenheiro e muitas vezes não valoriza o técnico. E no meu caso foi muito importante, porque dois técnicos pegaram na minha mão, não consideraram o que eu conhecia, o que eu não conhecia, mas viram a pessoa e me apoiaram. E a empatia é algo que a gente vai falar aqui, que é uma das características da inteligência emocional. Falando um pouco da minha carreira, como eu disse, eu comecei na Lumar, fiquei na Lumar, eu entrei e saí da Lumar 3 vezes. Então, meu login na última vez na Lumar era RodriJM3, né? E nessas 3 vezes que eu entrei e saí da Lumar, eu passei 14 anos lá. Eu passei 5 anos na redução, depois 2 anos no PAE, que são as áreas administrativas, depois fui para o porto, para a ferrovia, para o retoporto, e por último, os 4 últimos anos foram experiências maravilhosas na ARB, que são as áreas de resíduos de bauxita, né, que são os lagos, as barragens de bauxita, e que foi uma experiência tremenda, porque a gente conseguiu viver tanto a operação quanto a construção. Depois disso, eu saí, fui aventurar para ser empresária. Fiquei trabalhando 5 anos como consultora de sistema de gestão da qualidade. Depois trabalhei mais dois para a construção civil, porque eu sou engenheira civil. Depois disso, eu fiquei mais uns 2 anos trabalhando como consultora de saúde, segurança e meio ambiente para o Senai, para o SESI e Senai, né? Eu fui do Sistema S. Depois disso, eu entrei na Honeywell do Brasil, que é uma multinacional que trata com automação industrial, e eles tinham um contrato com a Alumar para trabalhar no projeto Quasa, que era um projeto de automação de todas as refinarias da Alcoa para se verem online 24 horas.
E foi um processo muito interessante porque eu pude entender muito de elétrica, sinalização e toda a parte de TI. Depois disso, eu entrei na Vale, fiquei 8 anos na Vale, como a Vanessa falou, desses 8 anos, 2 deles foram na África. Eu fiquei 6 meses morando em Moçambique, em Maputo, e 1 ano e meio morando no Malaui. O Malaui é um paísinho muito pequenininho que foi colonizado pela Inglaterra, que a língua oficial é o inglês, mas a língua nativa deles é o Chichewa. Então, eu sei um pouquinho de Chichewa e sei um pouquinho de inglês. E o Malaui é um pedacinho de país encaixado numa fenda de Moçambique. E a ferrovia da Vale, que era para explorar o carvão, a gente começava explorando na mina de carvão em Tete, dentro do território de Moçambique, passava por 500 quilômetros de ferrovia dentro do, 300 e pouco na realidade, dentro do Malaui, e terminava novamente em Moçambique, lá no Porto de Nacala, né? Então, depois dessa experiência na Vale, eu voltei, participei do projeto S11D, que foi a duplicação da Estrada de Ferro Carajás, e na Vale eu fui manutenção e operação ferroviária, engenheiro de segurança dessas duas áreas. Fui também higienista ocupacional, e aí nesse período foi o maior período de maior alegria da minha vida, onde Vanessa estava junto comigo nessa equipe, Vanessa, Daniel Silva, Herberton Melo, e foi uma equipe inesquecível porque não precisava puxar nem empurrar. Cada um sabia o que tinha que fazer, fazia, as nossas reuniões eram ótimas, tinham quebra-paus maravilhosos, mas a gente entregava. E essa liberdade deles fez com que a Vale me proporcionasse um curso de pós-graduação em engenharia ferroviária em Vitória. Fiquei durante 2 anos indo todos os meses, uma semana para Vitória, e o grupo nunca parou, o trabalho nunca parou, tudo continuou, porque era uma equipe realmente muito experiente e comprometida. E isso fez toda a diferença. E aí, depois da Vale, eu voltei para Lumar pela terceira vez, né? Ah, não, fui perita da Justiça por 4 anos, trabalhei como perita da Justiça, e aí foi incrível porque eu pude conhecer vários processos produtivos de granja a estamparia de camiseta. Então, assim, abriu muito o meu leque de conhecimento nesses 4 anos, foi maravilhoso. Foi um tempo da minha vida que eu louvo a Deus todos os dias. E, por fim, agora, né, desde 2017, eu estou com a Cast, que está ali para vocês na tela, que é a nossa empresa de capacitação e assessoria em segurança do trabalho. Nós estamos aí no mercado oferecendo uma gama de serviços de saúde e segurança. Se você tiver interesse, no final vai aparecer ali o nosso Instagram, o nosso e-mail e o nosso telefone para você entrar em contato. Então, dito isso, vamos começar o nosso bate-papo. Eu escolhi esse tema, inteligência emocional, porque em 2023 eu me formei como coach. Eu sou coach em life, né? Coach vida. Eu ajudo pessoas a resolverem as suas crenças, descobrirem e trabalharem. E eu também sou coach business, né? Eu também ajudo empresas. Eu tenho 2 empresas. Eu tenho a Cash, a Capacitação, Assessoria em Segurança do Trabalho, e eu sou sócia da Vabene, que é uma clínica de fisioterapia, pilates, saúde e estética. Então, com essas 2 empresas, eu pude desenvolver todo o meu conhecimento como coach business, né, como coach de negócios, e estou tentando aí, né, fazer com que essas empresas realmente fluam dentro daquilo que elas precisam ser. E aí eu descobri em mim, nessa minha terceira passagem pela Alcoa, de que a minha inteligência emocional era muito baixa. E uma amiga falou isso para mim. Ela falou assim: Jaqueline, olha, eu observei uma situação tua na área operacional e eu te tenho como uma excelente profissional, altamente capacitada, com conhecimento técnico dos melhores do mercado do Maranhão, mas na hora de abordar as pessoas na área, o teu comportamento não me agradou, pelo menos com aquela pessoa. Depois eu fiquei muito chateada naquele momento, porque eu me achava a madura, né? A adulta. E aí, depois refletindo, eu vi que tinha um pouquinho de querência, porque a pessoa que eu estava abordando na área era muito amigo da minha amiga. E eu percebi que ela era mais amiga dele do que minha. Então, ela ficou chateada não pelo que eu fiz, mas por quem era, com a pessoa que foi. Mas eu percebi também que eu pesei a mão. E por conta disso, eu mergulhei fundo no autoconhecimento e fui buscar a inteligência emocional. E aí eu fui para a Febracis, que é a maior escola de negócios na inteligência emocional do Brasil, quiçá do mundo, e mergulhei fundo na inteligência emocional. Isso tem me ajudado bastante. Eu acredito que esse nosso papo também pode ajudá-los, tá? Então vamos começar. Eu coloquei aqui dizendo que antes de salvar vida,
Precisamos aprender a liderar nossas próprias emoções. São as nossas emoções que nos guiam, são as nossas emoções, as nossas crenças que nos levam a reagir da forma que nós reagimos. E por que que nós reagimos como reagimos? Isso nós vamos descobrir com o autoconhecimento. E eu tenho uma pergunta para vocês, já que é um bate-papo. Você sabia que 80% do sucesso dos profissionais de SST não depende do conhecimento técnico, mas da forma como gerenciam suas emoções e influenciam pessoas? Quem sabia disso, gente? Só levanta a mãozinha aí no seu vídeo para eu ver se você sabia disso. Gente, isso é uma verdade, tá? Isso é uma estatística que revela uma verdade. E o que eu posso dizer para vocês com essas imagens é que em mais de 30 anos atuando em grandes indústrias, eu percebi algo muito comum nessas empresas. Os maiores desafios não estavam apenas em máquinas, em poeira, ou calor, ou em qualquer outro risco. Estava em como as pessoas reagiam a situações de pressão, conflito, tomada de decisão. Muitas vezes, um profissional extremamente técnico, que sabia muito, eu vi muito isso acontecer, fracassava, enquanto o outro, não com tanto conhecimento assim, não extremamente técnico, não muito estudioso das normas, ele tinha uma outra coisa que era altamente valorizada, o equilíbrio emocional. E ele conseguia mobilizar equipes inteiras, líderes, ganhar pessoas para eles, ganhar pessoas para a segurança e serem promovidos. E sabem qual é a diferença? A inteligência emocional. Essas pessoas conseguiam manter um nível de equilíbrio e, com isso, elas conseguiam se dar bem na nossa área. E aí eu tenho uma outra pergunta. Gente, se alguém quiser responder antes de eu dar a minha resposta, fique à vontade. Abra o seu microfone e fale. Não precisa nem levantar a mão, porque aqui a minha tela eu não consigo ver todo mundo que está na live. Mas você pode abrir seu microfone e falar se você quiser, porque é um bate-papo. E aí eu pergunto, como você, profissional de SST, reage quando o seu trabalho é ignorado por um gestor ou quando uma equipe que você está ali acompanhando resiste a cumprir um procedimento de segurança? Como é que vocês reagem? Reagem com frustração? Reagem com autoridade? Como é que vocês reagem? Alguém quer responder? Gente, vocês estão muito caladinhos. Isso é preocupante. Não querem se expor, né? Querem deixar só a coach aqui se expor. Tudo bem. Eu acredito, né? Aí é uma resposta para vocês. Cada um tem a sua resposta. Eu sou um pouco de cada uma dessas coisas que eu Jaque, falei. boa noite. Tá me ouvindo, Jaque? Acho que o meu Estou te microfone está. ouvindo. Estou te ouvindo, Agora Gente, sim. Edmilson. boa noite, gente. Edmilson. Boa noite, Edmilson. Eu vou responder a pergunta da Jaque. Eu reajo, não reajo com nenhum tipo, né? Eu, Edmilson, Uhum, nenhum tipo, né, de revolta, porque eu vejo como um feedback de oportunidade, né? Quando falando de cumprir um procedimento, a gente tem que entender por que que a pessoa está falando ou quer questionar aquele procedimento, para a gente que possa evoluir e melhorar, né? Então, uhum, a gente não pode perder o nosso centro. E quando a pessoa também ela ignora, um gestor ignora o nosso trabalho, a gente tem que entender o porquê, como a gente pode contribuir para que possa ser melhorado e não fazer mais isso, porque deve ter um porquê, um ativador dele fazer isso. E aí a gente tem que realmente entender, ouvir, vou usar a palavra do começo, né? Empatia, se colocar no lugar lá do gestor, para que a gente possa evoluir e ter um equilíbrio, né? Fala, Ed, estou te ouvindo. Não, finalizei. Assim, a gente não deve perder o nosso equilíbrio. Eu sei que o ser humano ele é resistente, né? Uhum, Quando a gente fala em ser ignorado, né? Nenhum ser humano gosta de ser ignorado. Ainda mais por um líder, por um gestor. Mas sim, aí você tem que saber absorver, né? E entender, na verdade, o porquê que você está sendo ignorado. Porque tem um porquê. Então, acho que sim, a grande essência é você entender o porquê. com certeza. Obrigada, Ed. E aí, assim, na minha experiência como gestora,
eu percebi que alguns profissionais, inclusive eu, gente, a carapuça serve para mim. Tudo que eu estou falando aqui serve para mim, tá? Para esses 30 anos em que eu vivencio a nossa área com muita paixão. Eu reagi muitas vezes com autoridade, que foi esse caso que a minha amiga chegou a me dizer que eu não tinha inteligência emocional. Algumas vezes eu reagi com frustração, outras vezes, não sei como, acho que por influência do Espírito Santo de Deus, eu reagi com equilíbrio, e algumas pouquíssimas vezes, hoje eu consigo perceber, eu reagi com influência positiva. E graças a Deus, essa influência positiva me fez ganhar muitos admiradores e amigos na nossa área, porque eu sempre tentei buscar essa influência positiva, né? Eu sempre tentei ser do bem, eu sempre tentei ser gente boa. E isso também me prejudicou. Eu preciso dizer para vocês que eu ouvi de um líder meu que eu não ia ser promovida porque eu era muito legalzinha, muito gente boa, muito mãezona. E foi outra coisa que me frustrou muito, mas que eu decidi, porque quando uma pessoa me faz uma crítica, e não tem essa história de crítica construtiva, crítica é crítica, né? E aí você avalia se aquilo te cabe ou não te cabe. Então, quando eu recebo uma crítica, eu vou pensar, o que levou essa pessoa a pensar isso de mim? Foi algo que eu fiz naquele momento, é pontual, ou eu sou essa pessoa? Se eu sou essa pessoa, eu preciso mudar, porque eu não quero ser essa pessoa. Se eu não sou essa pessoa e a pessoa viu isso pontualmente em mim, eu preciso mostrar um outro lado que não é esse. E aí, depois de fazer essa reflexão sobre essa alternativa do meu líder, que eu não ia ser promovida porque eu era muito brincalhona, eu era muito legal, eu era muito mãezona da minha equipe, eu decidi assim: quem está no controle da minha vida é Deus. Quem me promove e me demite é Deus, não são os homens. Os homens são instrumentos de Deus para que Deus me coloque onde Ele quer me colocar. E assim, gente, eu cheguei a gerente de saúde e segurança da maior mineradora do Brasil, no Brasil e no exterior. Então, que bom que eu confiei no meu Deus. Amém? Passando para frente. Agora vamos entrar na inteligência emocional. O que é inteligência emocional? E por que ela é essencial não apenas para os profissionais de SST? Tcharam! Daniel Goleman, psicólogo e autor da inteligência emocional desde 1995, quando ele escreveu o livro dele sobre inteligência emocional, ele afirma que o sucesso profissional depende mais das competências emocionais do que do QI técnico. Porque eu já expliquei isso para vocês. A gente conhece, vocês conhecem, eu conheço um monte de profissional que a gente pode dizer assim, cara, não sabe metade do que eu sei e passou na minha frente. Mas o que que você fez com a tua carreira para o cara que não sabe metade do que você sabe ter passado na sua frente? A tua inteligência emocional, as tuas escolhas. Nós somos resultado das nossas escolhas. E apareceu para mim um meme de Instagram que dizia assim: maturidade, e existem muitos profissionais imaturos, mesmo com muita idade, maturidade é você contar a história toda sem pular a parte que você também errou. É muito fácil dizer, eu não cresci porque eu fui perseguido pelo meu líder, porque meu gestor nunca me promoveu, porque eu trabalhava feito um cachorro condenado e ninguém me enxergou. Não, tem uma parte que você não fez. Então, ser maduro é reconhecer que tem uma parte que é sua. E aí eu queria entrar com vocês nos 5 pilares da inteligência emocional do Daniel Goleman e a aplicação desses pilares na nossa área de SST. Esses pilares são autoconhecimento emocional. E aí vocês já vão pensando aí se vocês se conhecem emocionalmente ou não. Vocês conhecem os gatilhos? Por que vocês reagem da forma que vocês reagem a alguma situação? Eu vou dar um exemplo para vocês de mim, porque eu estou falando que esse tema fala comigo. Eu sou a mais velha de 3 irmãos. Eu sou a única mulher, tenho 2 irmãos homens. E aí, desde criança, minha mãe, alguém fazia alguma coisa errada e mamãe dizia assim: vocês fizeram isso. Gente, o vocês é um gatilho emocional para mim até hoje. Eu não consegui me libertar disso. Eu detesto pegar uma culpa que não é minha, porque eu sempre fui certinha. A menininha que sentava de perna fechada quando estava de saia, que mastigava de boca fechada, que pedia por favor, com licença, obrigado. Eu era a perfeitinha. E meu irmão caçula, nas brigas comigo, dizia isso: Jaque quer ser a perfeita. Então, um dos gatilhos que eu percebo em mim até hoje
é que eu não aceito vocês quando eu não estou na culpa. Mas eu entendi que o nós, enquanto equipe, nós vencemos e nós perdemos. Não importa a minha participação, se foi de mais ou se foi de menos. Mas se eu estou em equipe, nós vencemos ou nós perdemos. O segundo pilar é o autocontrole ou a autorregulação, que a gente já vai ver daqui a pouco. Depois vem a motivação. O que que é a motivação? Vamos lá para o princípio da palavra: motivo que te leva à ação. A empatia, se colocar no lugar do outro. Na selva de pedra da indústria corporativa em que nós vivemos, do mundo corporativo que a maioria de nós está inserido, existe muito pouca empatia. É cada um por si e Deus por todos. E alguns não estão pegando na mão de Deus, infelizmente. E a empatia, ela fica abafada pela rotina do dia a dia, pela correria, pelas nossas metas, por aquilo que a gente tem que apresentar, pelos nossos resultados. E a gente se esquece que antes de sermos profissionais, somos seres humanos. E por fim, gente, as nossas habilidades sociais. Ontem eu conversava com meu marido que ele é extremamente tímido. E eu falava para ele de algumas coisas que a timidez dele impediu ele de avançar. Então a gente conhece algumas pessoas que são inaptas socialmente. O meu pai era um cara que trabalhava na SEMAR, meu pai era auditor da SEMAR, viajava o Maranhão inteiro auditando as centrais da SEMAR no interior do Maranhão, mas o meu pai era conhecido como AS, antissocial. Porque quando terminava o trabalho, ele não ia para o hotel socializar com os colegas, ele não ia comer fora, ele voltava para o quarto, ligava para a família e ia dormir. Então, meu pai era chamado de AS. Então, as habilidades sociais, elas também são importantes para a nossa inteligência emocional. Vamos detalhar um pouquinho o autoconhecimento emocional. O autoconhecimento emocional é a capacidade de reconhecer as próprias emoções e compreender como elas influenciam as nossas decisões e as nossas interações. Gente, o tempo inteiro nós estamos sendo observados e todos nós sabemos disso. O tempo inteiro tem alguém nos observando, seja par, seja subordinado, seja líder. Se ele está na mesma condição que nós, abaixo ou acima, eles estão observando os nossos comportamentos. Então, o que que ajuda no SST para o profissional? Ajuda ao autoconhecimento emocional, ajuda o profissional a perceber quando o estresse, o medo ou a raiva estão interferindo em sua comunicação com os trabalhadores ou gestores, que foi justamente o meu caso com aquela amiga. Eu estava com tanta raiva do colega, era um colega gestor, ele também era gestor, né? Gestor da construção e eu era gestor da segurança. E eu já tinha informado para ele todas as medidas de segurança que aquela atividade que ele ia coordenar e apresentaria de riscos. E quando eu chego na área, ele está fazendo exatamente o contrário do que a gente combinou. E naquele momento, gente, foi a raiva. Eu fui completamente dominada pela raiva. E eu cheguei numa abordagem que hoje eu percebo, meu Deus, não tinha nada de abordagem coach. E que foi muito ruim para minha carreira naquele momento, porque tinham várias pessoas ali que eram meus pares, meus subordinados e meus líderes, e que perceberam que foi a raiva que gritou ali. Mas naquele momento, ninguém vai tirar a raiva para você e achar, não, Jaqueline é legalzinha. Não, Jaqueline, naquele momento, errou. Então, por isso que o autoconhecimento emocional vai regular as tuas emoções para que você reaja com conhecimento e técnica, que é o que importa naquele momento, né? E que a tua abordagem seja uma abordagem coach. Vamos falar do autocontrole ou autorregulação. É a nossa habilidade de gerenciar impulsos, ou seja, manter a calma sob pressão e agir com ponderação. Gente, é tudo o que é esperado de nós. A área já está empolvorosa. Chegou o profissional de segurança, chegou o técnico, chegou a engenheira. O que que eu estou fazendo errado? O que que ela vai paralisar? O que que vai me notificar? Eles já estão ali apreensivos com a nossa chegada. E aí, o que que a gente precisa fazer? Eles já estão sob pressão. Nós não vamos trazer mais pressão. Mesmo que a gente tenha vindo fazer isso, a gente não vai fazer. A gente vai agir com ponderação. A gente vai usar novamente a técnica e vai chegar para eles e explicar o porquê que precisa ser feito daquela forma. Porque quando as pessoas entendem o porquê,
elas conseguem fazer aquilo que é esperado delas. Então, no SST, é fundamental em situações de conflito, acidentes ou pressões da produção, nós termos autocontrole. Nós entendemos para onde estamos indo, a área operacional, qual o resultado que nós queremos buscar para que a gente leve toda aquela equipe para esse mesmo resultado. O terceiro. Jaque, e é justamente, né, nesse momento que assim, é muito fácil nós termos autocontrole de uma condição normal, né, gente? Uma condição normal é Exatamente. muito fácil você ter autocontrole. O seu autocontrole, inteligência emocional, ele é observado justamente nas condições anormais. Verdade. Aí você observa se você é um profissional que tem autocontrole e inteligência emocional. Quando a condição normal é muito fácil, no dia a dia, na rotina. Agora, fora da rotina, aquilo que virou emergência, como é que você se comporta? Aí que é o grande ponto de observação. Verdade. Obrigada, Ed. Então, o terceiro pilar, gente, é a motivação. Como eu falei, é o motivo que te leva à ação. Direcionar as nossas emoções para os objetivos. Nós estamos ali na área, todo mundo com o mesmo objetivo. Objetivo de que aquele trabalho seja feito de forma segura, produtiva, saudável, que todo mundo saia inteiro, ileso. Então, a gente precisa direcionar as nossas emoções para os nossos objetivos e manter o foco mesmo diante de adversidades, porque as adversidades sempre vão surgir. Na área operacional, então, cada slide é um flash, cada momento é uma turbulência, e a gente precisa chegar lá com a nossa motivação. E aí eu vou dar um exemplo aqui de uma outra pessoa, que eu não lembro agora o nome dela, mas vocês devem lembrar, gente, ela era técnica de segurança do Porto. Esqueci o nome da menina. Uma vez eu escutei dois gestores falando no restaurante, eles estavam sentados na mesa comigo, falando sobre ela e dizendo o seguinte: como ela era motivadora, era uau, o tempo todo colocando a equipe para cima. E essa menina cresceu muito rápido lá na Vale, lá no Porto da Vale, porque ela de fato era diferenciada. Ela era automotivada. Ela não dependia de situações externas para se motivar e nem para motivar a equipe. Todos os dias ela chegava no ambiente de trabalho com uma motivação lá em cima. A régua dela era muito alta. Então, em SST, gente, o que que a motivação nos ajuda? A motivação mantém o propósito de proteger vidas, mesmo quando o reconhecimento externo é escasso. E aí nós vamos falar das linhas miúdas do contrato. Quando você, profissional de SST, você assina um contrato, você sabia exatamente quanto era o salário, o que que você ia fazer, em qual área você ia trabalhar. Então não venha depois que você assinou o contrato e começou a trabalhar, trocar tempo por dinheiro. Busque trocar trabalho por salário, porque o reconhecimento não nem sempre vai vir. Mas quando você sabe o porquê que você está fazendo aquilo, o reconhecimento vai chegar. Continue trabalhando lá no seu silêncio, porque o seu resultado vai gritar para você. Você não vai precisar fazer nada. Então, não espere reconhecimento para se motivar. Seja automotivado. Trabalhe todos os dias sabendo que esse resultado vai chegar. E aí vamos para o quarto pilar, que é a empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender as suas percepções e sentimentos. Gente, quando foi que a gente chegou na área como profissional de segurança e a gente quis se colocar no lugar lá do executor, lá do cara que saiu de casa e não deixou nada para comer, quando ele é um contratado? Quando ele chegou em casa, ele é funcionário Vale, ele chegou em casa e a mulher dele ligou, já aconteceu comigo isso, e disse para ele assim: rapaz, acabou o gás. E ele disse: eu não tenho um centavo para mandar para tu comprar gás. Pega os meninos na escola e vai almoçar na casa da tua mãe. E como é que esse profissional trabalha, gente? O resto da manhã, o resto do dia, sabendo que não tinha gás para fazer o almoço, as crianças foram comer na casa da mãe da mulher. No mínimo, ele ia ter que pegar no final do dia, passar na casa da mãe dele, levar as crianças para jantar lá e pedir dinheiro emprestado para a mãe para poder comprar o gás para o dia seguinte. Mas você se coloca no lugar desse cara, não, você não quer saber. Ele está ali para trabalhar. Os problemas internos e pessoais deles são deles. E a nossa falta de empatia faz com que a gente muitas vezes perca a nossa humanidade. Então, em SST,
A empatia permite compreender por que o trabalhador resiste às normas e buscar abordagens mais humanas e eficazes. Tem uma frase lá do desempenho humano que diz assim: as pessoas fazem o que fazem, no momento em que fazem, da forma como fazem, por uma razão que faz total sentido para elas. Não precisa fazer sentido para você, precisa fazer sentido para elas. E porque faz sentido para elas, elas se colocam em risco. Elas esquecem tudo aquilo que elas sabem de segurança e colocam a vida delas ou a vida de outras pessoas em risco. Elas deixam de fazer o que era preciso fazer. Mas quando a gente tem a empatia, a gente traz a pessoa para nós e pergunta assim: olha, o que está acontecendo? Você não é essa pessoa, né? Eu já acompanhei essa equipe aqui várias vezes, o seu desempenho não é esse. Mas a gente está ali preocupado com a nossa tarefa de verificar se tem a papelada, se tem APR, se tem análise de risco, se os caras estão utilizando o EPI, mas a gente se esquece da pessoa. E é o ser humano que de fato interessa, porque é ele que entrega o resultado. E o quinto pilar, gente, é a habilidade social. É saber se relacionar, influenciar e inspirar pessoas positivamente. Todos nós aqui nessa sala conhecemos inúmeras pessoas, amigos, familiares, chefes, gestores, pares, colegas, que adoram inspirar negativamente, adoram colocar as pessoas para baixo, adoram dizer o mais. Olha, Jaqueline, esse trabalho ficou muito bom, mas, gente, não seja essa pessoa do mais. Não seja esse profissional do mais. Seja o profissional que inspira pessoas positivamente, que chega e diz o que tá bom. Aí, quando você quiser dizer o que está ruim, você chama lá no Jornal da Globo, 23 horas, que quase ninguém assiste porque está dormindo. E você elogia no Jornal Nacional, 8 horas, todo mundo chegou do trabalho, está jantando e está assistindo. É bem mais legal, dá mais resultado. E a habilidade social em SST não é para você cometer o erro que eu cometi de ser legalzinho, boazinha, mãezona, paizão da equipe, não. Mas ela é importante quando você sabe separar e dar limite. A minha amiga Vanessa vai lembrar que um dia a gente teve uma conversa, ela me chamou e disse: Chefe, por que tu não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, tem que fazer, tarará, tarará. Eu disse: Vanessa, você tem a sua posição e eu tenho a minha posição. Você tem as tuas atividades e eu tenho as minhas atividades. Eu tenho um planejamento de qual é a hora que eu vou entrar com isso que você está me pedindo para entrar. Não é o momento agora. Então, eu estou aguardando. E talvez o meu erro foi não ter dito, Vanessa, o momento que eu vou abordar esse assunto que você está me pedindo é daqui a um tempo, porque agora o momento não é propício por isso, por isso, por isso. Mas eu te deixei em suspense, e a tua ansiedade, que a minha amiga Vanessa é ansiosa, gritou mais alto e ela veio para mim, que era a gestora dela, cheia de autoridade. Você não fez isso, não fez isso, não fez isso. Eu disse, calma, Beth, desce daí, Alice. E aí, a habilidade social transforma o técnico ou o engenheiro em líder de comportamento seguro, não apenas um fiscal de normas. Eu, infelizmente, no começo da minha carreira na Alumar, trabalhei com um profissional que era fiscal de normas. E ele era meu subordinado. E muitas vezes, quando eu ia participar dos DDS, as equipes me chamavam quando eu terminava e diziam assim: eu posso falar com a senhora? Eu falei: pode. Me puxavam no canto e diziam assim: olha, o técnico fulano, eu respeito demais ele. Esse cara ajuda essa equipe pra caramba. O cara tem conhecimento técnico, o cara tem um olho clínico, mas ele se esconde atrás dos pilares para ver coisa errada. E aí ele pula em cima da gente, só falta matar de susto e abre lá um QA, registra lá uma notificação, porque a gente deixou de fazer alguma coisa. E, gente, eu preciso dizer para vocês que eu trabalhei muito com esse profissional e eu não consegui mudar esse perfil dele. Faz muitos anos que eu não tenho contato com esse profissional. Até gostaria, porque ele é um excelente profissional, eu o admiro muito. E eu espero que ele tenha mudado essa habilidade social dele, porque ele era um cara muito competente. E aí, mais uma perguntinha. Alguma dúvida, gente? Algo que vocês queiram perguntar aí sobre os 5 pilares? Porque eu fiz aí já o link, né? Porque o nosso tempo é curto entre o que que diz a inteligência emocional e no SST, como que a gente pode aplicar isso, como que isso nos ajuda, tá? E aí a pergunta é, em nossa área de trabalho, quantas vezes precisamos lidar com resistência, pressão, produção, conflitos com gestores ou até mesmo com tragédias?
Eu estou ministrando um treinamento agora, recente, essa semana, semana que vem, para a equipe do SAMU. E lá no SAMU é um trabalho sob pressão. A ambulância chega, tem que ser limpa imediatamente para voltar para a área em segundos, porque vai ter um outro chamado em seguida. Então, eles têm uma pressão por produção lá terrível. E eles têm um conflito entre quem é o socorrista e o conflito entre quem é o ASG, o cara que limpa a ambulância. E o socorrista muitas vezes se acha superior ao ASG. E eu tenho tentado dizer que cada um tem o seu grau de importância e que o trabalho de todos eles é importante. E se eles trabalharem em conjunto, a ambulância vai mais rápido para as ruas. Então, na nossa área, em qualquer área, o tempo inteiro vão existir conflitos e até tragédias. E aí eu estou falando isso porque lá no SAMU eu estava dizendo para eles que eu tenho duas fatalidades no meu currículo. Duas fatalidades que eu me culpo diretamente porque eu era engenheira de segurança daquelas áreas. Eu já tinha percebido aqueles riscos. E, no meu ponto de vista, aqueles riscos estavam sob controle. Mas eles não estavam, porque eles levaram duas pessoas a óbito. Dois trabalhadores que não voltaram para casa naquele dia. E lá na África tem um ditado bem interessante que fala assim, eu acho que é até um ditado de Portugal, e Portugal trouxe para Moçambique, que diz assim: não é justo perder a vida tentando ganhar a vida. O que a gente faz todos os dias ao sair de casa, cada um de nós, é tentar ganhar a vida, pagar as contas, porque os boletos sabem o nosso e-mail, o nosso endereço. Então, os boletos chegam e a gente sai de casa para tentar ganhar a vida. Então, não é justo perder a vida tentando ganhar a vida. Na história da minha família, que é muita gente, é muito grande, os meus amigos sabem, da Araujada, a Araujada perdeu um tio, eu perdi um tio para acidente de trabalho, ele era funcionário da CAEMA, e ele morreu de acidente de trabalho. Ele foi puxar uma bomba de dentro de um poço, ele era o líder daquela equipe, e ele foi ajudar a equipe dele puxando uma bomba, e naquele puxar da bomba ele era gordo, estava cardíaco, não sabia, teve um ataque cardíaco fulminante, e infelizmente nós o recebemos em casa num caixão. Poderia ter sido quando ele chegasse em casa. O esforço que ele fez ali poderia não tê-lo matado imediatamente, ele poderia ter morrido em casa. E talvez a gente não soubesse que tinha sido aquele esforço. Mas como ele estava ali no trabalho, mas aí é aquela história de contar a história toda. Tinha por trás do esforço, tinha todo um histórico de um tio gordo, alto, que não se cuidava, que comia muito churrasco, muita carne salgada, muita gordura, bebia cerveja no final de semana e chegou a um problema cardíaco que, como ele também vivia para trabalhar, não procurava médico, não sabia que era cardíaco e chegou a falecer. E aí a gente vai culpar a empresa? Não, né? E aí a pergunta que eu quero fechar com vocês, a gente ainda não está terminando, mas eu preciso, para a gente encerrar essa questão aqui da inteligência emocional, dos conceitos, como o profissional SST pode aplicar inteligência emocional na prática diária? Umas duas ou três pessoas aí para me dizer isso, gente. Como que a gente pode? Eu já vou dizendo que a resposta inicial é aplicando lá os 5 pilares. Mas, para além disso, como que a gente faz? Falar, Jaque. Eu acho, mas eu queria também ouvir outras pessoas aqui. Hum, Porque esse tema eu me interesso muito, né? hum, Por muitos anos, né, meu CSP eu colocava lá, né? Desenvolver a inteligência emocional, preciso desenvolver a inteligência emocional. Sempre era o meu gap, até que começou a ser assim, é, preciso melhorar, porque já tinha ali, já estava com indícios de início de realmente já começar a aplicar, e daqui a pouco já é assim, sabe, permanecer ali com a inteligência emocional, porque não é fácil, é todo dia é um dia diferente, né? São situações diferentes. Mas a sim, gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando. E acho que na área, para responder essa pergunta, no meu caso, uma das coisas que eu tenho praticado bastante há alguns anos, principalmente quando eu vim aqui para cá, né, fiquei aqui sozinha aqui em Serra Sul, é a questão de ouvir. Primeiro, ouvir, colocar em prática perfeito. minha escuta realmente ativa. É o ouvir sem julgamento, é ouvir com realmente pensando assim, o que é que eu posso ajudar? É ouvir pensando o seguinte, espera aí, aquela pessoa está falando aquilo, mas ele não está falando para me afrontar, ele está falando daquela forma porque ele está com problema, e ele está me procurando para ajudá-lo.
ele está falando daquela forma porque ele não sabe o que eu sei. Ele é, por exemplo, um mecânico, ele é um gerente, ele é um coordenador. Eu sou a higienista ocupacional dessa área, então eu tenho que fazer com que ele entenda e faça ali com aquela conversa, ele vai fazer o que realmente tem que ser feito, mas de forma respeitosa. Então, Sim. assim, e aí, assim, é muito verdade todos os pilares que você trouxe, porque realmente você falando, foi passando um filme na minha cabeça, né? O quanto de resultado, depois que eu cheguei aqui, por exemplo, que eu atingi, e não é uma propaganda, porque é verdade, né? A Serra Sul foi a área que mais reduziu o risco na parte de higiene ocupacional, mas com projetos, com ações, realmente. Mas não foi a Vanessa, assim. Foi Uhum. a Vanessa trabalhando de forma diferente com as pessoas, porque quem faz acontecer são as pessoas, é o líder, é o empregado engajado. Então, eu acho que uma das coisas, para responder essa tua pergunta, que eu diria aqui é a escuta ativa. E essa escuta ativa, assim, com todo, envolvendo muito a questão também da empatia. Perfeito. Alguém mais? Olha, aqui no grupo tem algumas pessoas aí, eu vou chamar. Usa o Inclusive, apontômetro. Tassione está aqui, tá? Ah, Tassione é? pode, inclusive, falar muito bem sobre isso, responder essa pergunta. Vanessa, eu estava aqui tentando desativar aqui o microfone. Então, Estava fale, dando porque erro você aqui. tem muita experiência e pode responder essa pergunta aqui para a gente de uma maneira muito, trazendo toda essa tua percepção aí do que tu já vem aí, né, desenvolvendo no trabalho. Então, eu acho que você foi bem assertiva, Vanessa, quando você trouxe a escuta ativa, né? A Jaque trouxe aí os 5 pilares maravilhosamente, mas a escuta ativa, que está muito relacionado com a empatia, eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que ter, né? Nós precisamos, de fato, termos essa escuta ativa, nos concentrarmos no que o outro realmente está trazendo de informações para a gente, não termos ou não tomarmos decisões precipitadas, porque às vezes nós julgamos muito o outro, né? E isso ocorre muito. Eu estava ouvindo aqui a Jaque falar de incidentes, de condições, e às vezes isso ocorre muito porque a gente julga que já sabe a resposta do outro, já faz o pré-julgamento sem antes realmente escutar o que o outro tem para nos dizer, né? A gente sempre costuma dizer que escutar é diferente de ouvir. Então, na Aham. maioria das vezes, nós só ouvimos, nós não escutamos o que o outro tem a dizer. E essa escuta, ela é vista de várias formas. O próprio gesto, né? Quando nós gesticulamos, isso é perceptível, porque o nosso corpo fala. Então, a pessoa está conversando com a gente, mas a gente está gesticulando e a gente está fazendo coisas que eu não estou atento. E isso começa a gerar até certos conflitos, né? Acaba dizendo assim, poxa, ela está aqui, assim, por estar, mas ela não está realmente preocupada comigo. O que ela iria fazer se ela estivesse no meu lugar? Né? Porque também a empatia tem muito isso, né? Além da escutativa, é o que a Jaque trouxe. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Será que eu reagiria da mesma forma? Como é que eu posso fazer para ajudar também aquela pessoa? A gente precisa muito reconhecer esses sentimentos, as expressões que as pessoas, né, trazem para a gente. Então, eu acredito muito que a inteligência emocional é muito difícil, até você colocou muito bem isso também, Vanessa, porque quanto mais a gente estuda sobre o tema, mais coisas vão aparecendo. Eu particularmente, eu já fiz muitos treinamentos sobre inteligência emocional, mas cada vez que eu me aprofundo no assunto, surgem mais dúvidas, porque não é um assunto fácil. Ele tem muitas nuances ainda. E quanto mais você estuda, mais informações você, né, tem, mas também
você fica analisando os fatos e dados. Então, isso é muito difícil. E aí a Jaque trouxe até exemplos, né, de você mesmo, de seu comportamento e tudo. E a gente também, que já trabalhamos, né, juntos, a gente teve também algumas situações, né? E isso tem muito a ver com comportamento. Então, o Verdade. nosso comportamento é preciso ele ser analisado. E aquilo que também a Jaque colocou. Será que eu me expressei da melhor forma com o outro? Sim. Como foi que o outro recebeu aquela mensagem? O que Porque gritou? Foi a raiva? o que fez, né? Teve o gatilho, qual foi o gatilho? Né? Hum, Ela reagiu daquela forma porque, com certeza, tem alguma coisa por trás. sim. E nós só percebemos o imediato, aquele momento, é o que eu estou olhando, né? Mas por que eu não vou depois conversar com a pessoa e entender, buscar realmente por que ela teve aquele comportamento, aquela reação? Então, eu acho que para a gente trabalhar, e aí, Jaque, eu vejo que não é só no lado, no âmbito profissional, sabe? Na É no vida. âmbito pessoal também, é Na na vida. vida, É. né? É na vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que realmente aplicar diariamente essa inteligência emocional. Nós precisamos que o fundamental também, que foi um dos primeiros pilares, é o autoconhecimento. A gente Quem eu precisa sou? se né? A gente precisa se autoconhecer, entender, fazermos autorreflexões também diariamente, para que a gente possa, de fato, ter uma inteligência emocional. E aí, hoje, até nesse papel de liderança, né, é muito difícil. A gente tem que ter muita resiliência, a gente tem que ter muita inteligência emocional, né? Tem momentos que realmente dá aquela vontade da gente jogar tudo, né? Assim, jogar as coisas e dizer assim, bom, isso aqui não dá. Já fiz de tudo, mas por outro lado você precisa também refletir. Sim. Será que a minha atitude, os meus atos, eles estão sendo corretos ou não? Será que eu já parei realmente para ter essa escuta ativa? Será que eu não estou sendo muito imediatista? Então, acho que são situações, né? E para cada situação a gente vai aprendendo. Uma abordagem. Assim, não foi Exatamente. combinado, né? Mas era justamente essa a minha resposta. A gente falava na live com o Edmilson, há alguns meses atrás, sobre a abordagem punitiva, que muitos técnicos tinham no passado e que alguns ainda têm hoje. E como que a inteligência emocional pode nos ajudar nessa prática diária é transformar essa abordagem punitiva que ainda grita dentro de nós por causa daquele passado em uma abordagem de influência, onde o trabalhador sente que é ouvido e respeitado. Ouvir, escuta ativa. A gente não combinou, mas a resposta é justamente essa: ouvir e respeito. Lembra da garotinha com a Fernanda Montenegro na campanha de Natal do ano passado? No ano retrasado eram várias palavras, ano passado era só o respeito. E a Fernanda Montenegro perguntou: e aí, cadê as outras palavras? Ela falou: se tiver o respeito, engloba todas as outras. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Tenha empatia. Segundo os ensinamentos da Febracis, que, conforme eu disse, é a maior escola de negócios da América Latina, a inteligência emocional é a habilidade de entender e controlar as suas emoções, suas forças e fraquezas. Olha o autoconhecimento aí. Seus valores, que você não pode passar por cima de valor, e suas emoções. Aliás, e seus motivadores e compreender como tudo isso impacta no seu comportamento e no das pessoas à sua volta, para então extrair o melhor de si em cada situação. Se em cada situação você pensar assim, poxa, eu fui muito bem, eu reagi bem legal. Cara, que legal, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou melhorando. Olha que legal vai ser essa nossa observação e esse nosso autoconhecimento, se a cada nova abordagem nós tentarmos melhorar, né? E aí vem uma outra perguntinha. Como a abordagem coach potencializa inteligência emocional em SST? Quem que quer responder essa aí para nós? Alguém? Quem? Não briguem. Faltam 3 minutinhos para acabar, mas tem Olha, essa perguntinha aí.
Vamos, vamos, vamos. Tem umas pessoas aqui Vamos, interessantes aqui. vou dar uma faladinha aqui, mas eu creio que um coach ele vai potencializar porque ele já tem esse conhecimento, né? Então, ele sabe onde aplicar cada ação, né? Cada mudança para a melhoria dos colaboradores dentro da empresa. A meu ver, é isso. Perfeito, Thaís, obrigada. Justamente, você falou tudo. O coach, ele é preparado para fazer esse trabalho, mas o coach, ele trabalha com uma ferramenta poderosa, gravem esse nome, que todos nós aprendemos desde criança, que chama PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. A gente usa todo o nosso conhecimento para perguntar e trazer reflexão para aquele empregado. Por exemplo, em vez de você dizer a um colaborador, você está errado, você pode perguntar para ele assim: o que poderia acontecer se você repetir esse comportamento? Quem seria impactado por isso, por esse resultado? Então, você mudando a pergunta, a abordagem da pergunta, você extrai a mesma coisa, mas de uma forma muito mais simples, mais fácil, mais tranquila e mais empática. Então, lembrem-se que a abordagem coach vai potencializar a inteligência emocional em saúde e segurança do trabalho com PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Você chega na área perguntando, e a gente esqueceu disso, que era básico lá na infância. Mamãe, por quê? Por que que a garrafa térmica de café é preta e a de leite é branca? Eu estou fazendo isso que eu estou vendo bem aqui na minha cozinha, tá, gente? Então, assim, criança é porquê o tempo inteiro, aquela fase do porquê que os pais acham chatíssimos. E a gente, como pais, mata a fase do porquê da criança e a criança fica com vergonha na escola de levantar o dedinho e dizer, professora, eu não sei. Gente, não é feio dizer que não sabe, porque hoje, no mundo da IA, da inteligência artificial, você pode saber tudo. Basta querer, basta se dedicar para estudar. Então, lembrem-se disso, a abordagem coach ajuda com PPS. Não E é basta. interessante, Oi, tá? é o quê? Corroborando aí contigo, né, essa questão do Uhum. porquê. Eu sempre recomendo às pessoas que busquem ler o livro que fala sobre comece pelo porquê. Aham. E aí, não sei quem tem filhos aqui, quem está aqui nos assistindo, mas assim, a gente tem que voltar atrás, a gente tem que ser criança. Porque a Verdade. criança não tem medo, não tem Uhum. vergonha de dizer que não sabe. Ela faz perguntas até ela se convencer de que aquilo é a resposta adequada para ela. E a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente Uhum. não quer se Não quer se expor, expor. né? A gente vai pensar o que que o outro vai falar da gente, o que que vai achar da Uhum. gente. Você fica Perfeito, insegura tá? se você, né, tá falando. É exemplo daqui, né? A gente brinca dizendo assim, quem que vai fazer a pergunta? Quem que vai responder? Quem que vai fazer É, aquilo? Começa por aqui, né? é, Nós precisamos ser mais audaciosos. Se eu não sei, eu preciso perguntar. Porque quem faz pergunta aprende, quem ensina aprende muito mais também. Então, eu verdade, acho que essa questão do porquê, ele é essencial. É o verdade. início para tudo. E vale para nós, tá? Quando nós usamos o coaching nós mesmos, como profissionais, como pessoas, nós conseguimos reavaliar reações automáticas e adotar respostas mais alinhadas aos nossos objetivos enquanto profissionais de segurança. Então, se todos os dias a gente fizer essa avaliação, quando a gente entrar no ônibus da empresa para ir para casa e a gente pensar o que que eu fiz hoje, como que eu abordei as pessoas, como que eu respondi para elas, né, as perguntas que elas me fizeram, e aí a gente vai se autoconhecendo, entendendo por que que a gente reage daquela forma. Às vezes o nosso cansaço, as mulheres têm a TPM, a terceira jornada, várias coisas que interferem na nossa vida, né? Que a gente, se a gente se autoavaliar e se conhecer, a gente vai saber por quê. E quando esse gatilho aparecer, a gente vai dizer: opa, voz, cala-te, deixa eu fazer aquilo que Vanessa falou muito bem, a escuta ativa. Então, gente, nosso tempo está acabando e eu quero terminar, né? Exatamente com essa verdade simples, que não basta ter conhecimento técnico se não soubermos gerir as nossas emoções e influenciar pessoas. Porque o grande lance
O grande objetivo do profissional SST é influenciar pessoas positivamente, é mostrar para eles o ganho que a segurança do trabalho vai trazer, que o fazer certo da primeira vez vai evitar o retrabalho e evitar o acidente. Então, a segurança do trabalho exige profissionais que inspirem, e isso só acontece quando nós dominamos a nós mesmos. Nos dominar é autoconhecimento. E aí, já abrindo o gancho que eu nem sabia, para o próximo mês, para o Fábio Arruda, se nós almejamos gerir pessoas, almejamos crescer na carreira, a gente precisa se autoconhecer, precisa da inteligência emocional. E aí eu digo para vocês, busquem, tem muita coisa na internet, façam cursos, procure a Febracis, o IBC Coach, o IBM. Eu não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, não, mas eu quero dizer que tem me ajudado muito. Na minha casa é perceptível, eu ouvi da minha mãe que eu mudei muito. Gente, isso é uma vitória, entendeu? Porque eu sei quem eu era. E aí, falando do meu lado cristão, eu digo para ela, mamãe, eu tenho pedido para o Espírito Santo de Deus domínio próprio. Porque eu sei que eu sou um furacão, eu já sou muito ímpita, eu já tenho um tom de voz muito elevado, falo gesticulando, então as pessoas já acham que eu estou zangada sem eu estar, né? Outro dia, uma pessoa da minha equipe na clínica, eu falei que eu sou sócia, disse para mim, não vou falar isso para mim não, para minha mãe e para o meu irmão, que é o meu administrador. Não vou falar isso para a Jaque não, ela é muito zangada. Eu não sou zangada, mas a forma como eu falo, como eu gesticulo, como eu me coloco, né? Até na cast a gente já teve essa questão de que Jaque é muito enfática, assim, né? E eu estou tentando ter esse domínio próprio e não levar para esse lado. Então, a segurança do trabalho exige profissionais que inspirem. E isso só acontece quando dominamos nós mesmos primeiros. Aprendam a se dominar. E se você não consegue, se você é cristão, peça ajuda para o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Porque é um dom, sabe? O autocontrole, o domínio próprio. A Bíblia diz que a nossa língua é mais forte lá do que o cavalo, né? Que a gente sai num ímpeto, a gente já quer dizer como é, já quer mostrar que a gente sabe mais. Baixa um pouquinho a tua bola. Faz que nem mãe de criança, abaixa, fica ali de joelho junto com o cara da área operacional, que ele também tem muita coisa para te ensinar. Porque quem faz é ele. A técnica quem tem é ele. Eu digo isso lá no SAMU. Gente, eu não sei fazer o trabalho de vocês, mas se vocês me disserem como vocês fazem, eu digo quais são os riscos. E é aí que está o pulo do gato. Você não sabe soldar, mas se o soldador te diz como ele faz, você consegue identificar o risco da solda. Então, se a gente se colocar para o outro, a gente vai conseguir essa vitória. Então, o nosso tema dizia que antes de salvar vidas, precisamos aprender a liderar nossas próprias emoções. E essa, gente, é a inteligência invisível que separa o profissional comum do verdadeiro líder em SST. E aqui nessa sala tem vários profissionais que eu admiro, que aprendi muito com eles ao longo da minha carreira. De cada um eu fui buscando extrair o melhor, né? E eles sabem que muitas vezes eu cheguei para eles com conversas francas para dizer, olha, nesse aqui você não se comportou bem, eu observei que você fez isso aqui, não foi legal. Da próxima vez procura ter essa abordagem e que a gente consiga fazer isso com as nossas equipes. Levar para essas pessoas que estão com a gente ali os mais de perto, aqueles que a gente interage todos os dias, que a gente fica com eles mais tempo no trabalho do que com os nossos amados em casa. Que com esses a gente tenha esse olhar empático, essa escuta ativa e dar para eles a oportunidade de observá-los sem criticá-los e sem julgá-los, mas para ajudá-los a também avançar na carreira. Muito obrigada, pessoal. E agora eu deixo aí com Vanessa aberto para as considerações, perguntas, se vocês quiserem fazer, e que eu possa ajudar. Parabéns. Eu queria só, eu coloquei no chat, né, uma dica no Instagram, eu sigo, porque assim, agora a próxima fase agora de amadurecimento é ir mantendo ali, sempre melhorando, né, porque melhoria contínua, Sim. mas assim, a questão da comunicação, porque eu tenho uma comunicação muito direta, então, e ainda sou pernambucana, né, e não vou deixar de ser, então minha comunicação é muito direta. Então, eu encontrei uma pessoa na internet chamada Fabiana Bertotti. E no Instagram ela é Fabi Bertotti. Ela traz vários insights, assim, posts muito legais, que é mostrando uma forma, uma fala, ela tem uma outra forma de ser falada, né, ser comunicada, uma mensagem, mas que
muda totalmente o sentido. Legal, vou Quebra. seguir. E assim, é muito legal. E eu tenho assim, às vezes eu fico quando eu vejo os posts dela, eu fico, eu tenho que anotar isso aqui, porque eu acho que eu deveria colocar na minha, na minha mesa lá no post-it, porque é muito legal. E é isso, né? Um desafio, como a Tassiane trouxe. O Mardoni colocou aqui também algumas mensagens. A gente tem aí algumas pessoas como participantes. A Cecília entrou aqui. Deixa eu ver se ela ainda está por aqui. Tá sim, a Cecília hoje conseguiu participar. Temos a Vanderleia que entrou depois. Enfim, eu quero agradecer a todos que participaram hoje, né, do nosso bate-papo. Lembrando que uma novidade, em novembro, o nosso bate-papo será no dia 21 de novembro, ou seja, não será na última sexta-feira do mês. Quem vai estar trazendo aqui um tema para a gente é o Fábio Arruda. Ele é muito conhecido, assim, e ele vai falar sobre o quê? Sobre gestão de carreira, né, na área de SST. Então, gente, inclusive aí para os meninos, né? Tenho vários alunos aqui, pessoas que ainda assim estão iniciando, pessoas que já estão na área, né? Muito tempo, por exemplo, como eu, como a Jaca Tassione, enfim, muitas pessoas que estão aqui. Mas eu acho importante assim, a gente sempre tem algo a melhorar, principalmente essa questão de gestão de carreira não é tão falado, né? Não tão comentado assim, a gente não tem tanto acesso a essas informações e trazer o Fábio trazendo esse tema e com certeza essas experiências que ele tem, porque o Fábio esse tema é para ele mesmo, porque gestão de carreira, o Fábio ele é expert nisso. Então assim, espero que vocês possam participar no dia 21 de novembro, né? Então assim, vai ser um ótimo tema aí para a gente estar finalizando o nosso ano. Provavelmente em dezembro nós não vamos fazer o bate-papo, porque dezembro é muito corrido, mas em janeiro nós retomamos aí a nossa agenda, tá? E obrigada. Alguém quer fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Gente, vocês estão muito calados hoje, hein? Eu gostaria de agradecer, né? Pois cada bate-papo ele traz uma forma da gente ter uma nova visão das coisas, né? Aprender com outras pessoas que já estão ali muitos anos com a sua carreira, que passou por dificuldades e dividem essas dificuldades com a gente, né? Então, é muito importante saber que a gente pode contar com essas pessoas. Então, muito obrigado, Jaqueline, muito obrigado, Vanessa, por sempre estar nos dando esse apoio, né? E esse empurrão, né? É muito bom, muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Thaís. Thaís. Gente, aí Cecília? tá os contatos da Não, CASD, peraí, viu? porque Cecília apareceu na foto ali. Então, Ah, deixa eu... foi? tá aqui de câmera aberta. Então, deixa Eita, ela Glória! falar um tiquinho. Fala, Cecília. Não, não quero falar nada, não. Só Não, quer mas Só vai ficar. falar. apertei aqui, acho que cortei o fio errado aqui. Apertei o negócio que não era para apertar. Ainda bem que não explodiu, Mas Cecília. já que é para falar, pois é, já que é para falar, para mim é só um sinal de inteligência quando você permite, você dá abertura para o outro e ganha você. Assim, em resumo, é isso. Verdade. Obrigada, Ceci. Jaque, Não então foi. aqui tem os contatos Ah, da Cash, né? Vamos só aham. tirar aqui Instagram, e-mail e telefone, né? Rapaz, Cecília tá onde? Tá em Barreirinhas, é nas Lençóis, a Cecília. Não, Gente, eu. isso aí foi exatamente há um ano com meus pais, né? Essa, Ah, essa, essa foto aí. Não, tô aqui na Coeb mesmo, aqui no Sacavém. De memórias tempo. afetivas. Essa foto chama Memórias Afetivas, construídas Ah, por seus pais. Gente, eu quero agradecer também tô, muito a mora, tô, Vanessa. tô, tô morando com eles aqui esse tempo. Ah, que bom, Cécia. Eu também estou com os meus. Então, gente, eu quero agradecer a Vanessa e quero deixar uma frase para vocês que essa daqui é o que eu uso da Cash, que o conhecimento resolve um problema, a sabedoria o previne. O sábio, ele aprende com os erros dos outros e não só com os dele. Então, observem a volta de vocês.
Mas, assim, uma frase da inteligência emocional que me ajudou muito em SST, porque eu também me cobrava bastante, tinha medo de errar, como o Tassione falou. E a frase diz assim: transforme o medo de errar em vontade de aprender. Você sempre pode ser melhor. Consciência antes da ação. Obrigada. Obrigada, Jaque, turma. Bom final de semana e até a próxima. Até a próxima, Vanessa. Tchau, tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Tchau!